Tanto é que a série em si, ela tem um contexto específico, porque apesar de se tratar de um período onde a gente tem a história no livro de Fogo e Sangue, contando desde a conquista de Aegon, né, até o nascimento da Daenerys, apesar de Fogo e Sangue especificamente, a primeira parte ela vai até, eu não lembro até em qual rei ela vai, e a segunda parte que leva até a Daenerys, né? Isso. A série, porém, ela vem com uma premissa, tanto é que eu tava lendo recentemente, que a série ela escolheu o ponto principal do contexto histórico de Westeros quase 200 anos antes da Daenerys. Falando muito rápido. Quase 200 anos antes da Daenerys. House of Dragon. Isso. 5 anos antes. Só que a casa, especificamente em Westeros, tem 300 e pouco anos. E aí, nesse período da série, é o período do rei Viserys I, que é inclusive o mesmo nome do irmão dela, né? Viserys. Então, isso é algo que eu fiquei pensativo depois. Eles vão pegar esse período específico, que é justamente alguns anos depois que vem justamente o casamento de sangue, que eu não sei porquê, mas está sendo muito falado, né? Enfim. Mano, é porque é ali onde... Por isso que eu tô dizendo, eu acho que a gente não vai ver ele agora. Né? Eu acho que, como o trailer realmente está mostrando, vocês devem que a gente vai ver, por mais que sejam 200 anos antes, eu acho que é 200 anos do nascimento da Daenerys. Não 200 anos do tempo que ela tá. Exatamente. Não, na série. Nascimento. 200 anos, considerando que isso vai ser um spin-off. Então, por ser um spin-off, eles não precisam... podem levar o tempo que for para contar a história. Então, eu posso estender um spin-off por temporadas? Posso. Um spin-off é uma série derivada daquilo. Então, eu posso levar o tempo que for. Eu acho que isso daí vai ser o tempo para maturar uma ideia na cabeça do Martin. Aquela coisa, eu vou contar esse livro que já está pronto? Vamos maturar o que eu posso contar e refazer alguma coisa. Porque, cara, convenhamos, eu acho que isso vai dar aquele gás para eles poderem refazer o que aconteceu na última temporada, sabe? Eu sempre tenho esse pé. Porque a única forma de Casa dos Dragões estar vindo, né, por mais que a gente já tinha dito que ele já tinha dito que ele tinha a necessidade de fazer, tipo assim, se a última temporada, por mais fiasco que tenha sido, por mais ruim que tenha sido, a galera não tivesse acompanhado, não teria dinheiro nem pra fazer, sabe? A HBO não teria dinheiro nem pra botar tipo mais lenha na fogueira e dizer assim, bom, Game of Thrones tem gás ainda. Tipo, é aquela questão. Eles tinham, diga-se passagem, diretores, né? Eles tinham uma ideia de fazer, eles tinham 3 ideias, né, de spin-off, se não estou enganado. E a que sai primeiro, né? Que é concordada primeiro. Porque teve uma que não saiu, o piloto não foi concordado. Era pra contar a história dos Starks. O piloto não gostaram. Tem uma que está em stand-by, porque agora nesse caso que é a história do Jon Snow. Especificamente do Jon Snow. E a gente tem a Casa do Dragão, que foi confirmada, que foi concordada e que nós vamos receber agora. E aí qual é a grande questão? Tipo, a Casa do Dragão, um dos motivos, isso daí é um tanto óbvio, um dos motivos é a própria série do Game of Thrones, ok? O outro motivo é porque quando saiu a última temporada, sai Fogo e Sangue, o livro do Martin, falando especificamente da Casa Targaryen, então eles têm base do que eles vão fazer, do que vão mostrar, do que vão falar. Não saiu, cara, aí que tá. Tinha saído. Não, aí que, na verdade, não saiu, por isso que eu tô falando, porque assim, como tu bem falou, ele já tinha contos contados. Sim. E ele foi só... basicamente Escrever tudo. Juntar tudo do que ele já tava, vamos dizer assim, juntar os contos que já tinham contado previamente e trazer aquilo que já estava sendo estabelecido antes, porque Fogo e Gelo, né, a saga dos primeiros livros, basicamente o primeiro livro exatamente é a puxada de Fogo e Sangue. É o último pedaço do que contava. Então ele só tava tipo assim, pegando o conto e sabe? Não, é isso aqui, ó. Tô. Porque
Fogo Tô e Sangue, julgando. é porque Fogo e Sangue especificamente, ele traz toda uma situação específica, né, falando da Casa Targaryen, ok. Só que esses contos que ele tinha lançado eram 3 contos, são 3 contos. Ele lançou o primeiro sobre o Aegon, sobre os filhos do Aegon, na verdade. Aham. Lança o segundo sobre essa rainha que eu definitivamente não lembro o nome dela. E lança um terceiro que não chegou no Brasil, que é um que tem em inglês, mas eu também não vou lembrar qual é. E esse terceiro, se não me engano, nem é sobre o Targaryen. Mas enfim, a grande questão é que quando vem Fogo e Sangue acoplado, falando especificamente do livro chegando, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em outros lugares, ele vem ele vem no mesmo ano em que sai a última temporada de Game of Thrones. Eu não lembro se sai antes ou se sai depois. Sai um pouquinho antes. Pois é. E aí, neste quesito, falando de história como um todo, ele sai no mesmo período. É disso que eu tô falando. E aí, quando ele chega já dando a possibilidade para os produtores de fazer, olha, saiu. Temos uma base, temos história. A gente usa, a gente faz alguma coisa, a gente pensa em algo para isso, ok. E aí, cria. Agora, voltando a essa questão de expectativa, né? Realmente é uma história. Provavelmente vai começar, e como a gente costuma dizer, né, em alguns casos, vai começar lenta, entre aspas, vai começar leve, entre aspas, porque até fala de leveza em Game of Thrones, em um universo de Gelo e Fogo, né? Acho que é Gelo e Fogo. É algo se muito falar doido. das leveza em Game of Thrones não tem. Né? Cachorro mordendo, tirando pele de pessoa. É um mundo medieval, né? No fim das Quando contas. chegar a gente vai ter que. Se chegar no YouTube a gente vai ter que contar. E, tipo, se a gente fosse comentar sobre hype, se a gente fosse comentar sobre alguma questão específica, né? O que cresceu o hype em muita gente foi quando eles viram a informação de que vão ser 9 dragões, ponto. Vai aparecer 9 dragões nesses episódios. Tá, mas tipo, vai assistir só por causa dos dragões? É a Casa dos Dragões, tá, mas a Casa dos Dragões tá falando das pessoas e não dos dragões especificamente. Mas é justamente aquilo ali, tipo, basicamente esses 9 dragões é que vão explicar basicamente porque o dragão do símbolo Targaryen tem 9 cabeças. 3. Não, originalmente a casa teria 9, porque ficou 3 por conta dos 3 últimos que surgiram. Na série apenas. Mas a teoria é que a primeiro emblema da casa Targaryen só tinha 9, tinha os 9 dragões. Só tinha os 9 dragões, porque foram os únicos que sobraram. Tipo, é só por isso, a primeira emblema da casa Targaryen. Tanto que no livro é escrito isso. Antigamente eram 9 e só ficaram com os 3 porque só eram os 3 que sobreviveram. Tipo, ele reescreveu os 3 porque são os 3 que ficaram. E tipo, tem. Porque no anel tá escrito como tem 9, pô. Não, é porque. Não, em símbolo, é porque falando de símbolo especificamente. O símbolo tem. São sim, só 3. Só são os 3. Desde o início, porque quando o símbolo nasce, de novo, o símbolo nasce com a casa, Isso. quando eles já estão em Westeros e só tinha o Aegon mais as 2 irmãs. E as 2 irmãs, era pra explicar os 3, mas a ideia é que se fossem os 9 pra representar o dragão, né? Ficam 3 por conta dos 3 que sobreviveram. E falando em simbologia, nós temos a Casa dos Dragões chegando justamente pra... Não vou dizer que vai explicar, mas é interessante que vai trazer uma nova roupagem, uma nova história, novos pontos de vista, personagens diferentes, atores diferentes, e eu acho muito interessante que a gente vai ver coisas diferentes, pelo menos... E, de novo, pra quem é fã de Game of Thrones, por favor, não vá com muito hype. Mas é sério, é bem nesse sentido, a gente não pode ir no hype do sentido de... Igual... Assim, vamos comparar a questão de hype. Se a gente for falar de hype, é a diferença da galera que vai, que, tipo... É justamente aquela diferença. A gente já vai entrar no assunto, vai acabar entrando no assunto Anéis do Poder e... Sim, não, é porque eu realmente não queria comentar agora, até porque a gente vai, eu sei. vai falar em outro momento, mas sim, sei. de fato. Mas eu tô querendo comparar aquela questão de hype mesmo. Porque, por exemplo, enquanto de um lado a gente tem uma série onde já existe um livro muito antes e a série só vai ser baseada em cima disso, a gente tem o oposto, de certa forma. De fato. Uma série que foi pensada já estava em pensamento, em consonância, mas que já era para ser contada, né? Que eles tinham que contar a história do Targaryen, até porque a série, como eu falei, a série já não deu ponta pro que era os Targaryen, mas ao mesmo tempo
foi criado um livro para contar essa história. É diferente. E a série foi baseada nele. De certa forma mas tipo, é um livro muito recente. Exatamente. Que pouca gente leu, ou pouca gente vai ler para isso. Então eu acho que a série vai ser muito mais contadora de história, ou seja, vai ser muito mais livro. Por mais que a série, porque é o que dá a entender, cara, o trailer já dá a entender. Que a gente vai ver muita mais falação e muito menos ação. Até porque é muito mais, a gente vai ter muito mais personagens focados em personagem, em criação de personagem. Vai ver basicamente uma história estilo RPG, né? Com criação de personagens e muito menos ação direcionada. Basicamente o padrão de Martin, pô. Padrão do livro do Martin, é muito mais falação e muito menos ação. E eu espero plenamente que seja uma série muito boa, porque querendo ou não, a gente vai ter a estética muito boa, uma tecnologia avançando, querendo ou não, vai estar cada vez melhor, apesar de pensar, nossa, 9 dragões numa temporada. Mano, Mesmo assim. 9 dragões numa temporada não é igual uma She-Hulk mal feita. Desculpa. Vamos focar aqui. Não vou entrar no mérito. Mas é tudo de mérito de qualidade, né? Eu digo assim, eu não fico reclamando questão de dragões, porque assim, é aquela questão, é como eles pensam, como normalmente a produção pensa. Se a gente conseguiu trazer 3 e não saiu ruim, a gente consegue fazer 9. Com certeza. A gente consegue trazer 9. Com certeza. E tipo, é nessa estética, pô, é nesse sentido. Aos poucos vai se melhorando, vai se construindo, vai se... Porque, convenhamos, dragões já trouxeram que dragões apareceram. A melhor qualidade que eu vi de dragões para Game of Thrones foi, por incrível que pareça, em Harry Potter e o Cálice de Fogo. É real. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque a questão de... depois de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a gente teve, previamente, né, um pseudo-dragão em Senhor dos Anéis, que é aquelas criaturas do Sauron, né? Aquelas criaturas do Sauron que parecem, basicamente são uma espécie de dragão. Aí, só que convenhamos, lá é 2000, né? 99 ou 2000. Aí a gente tem já em Harry Potter, mas se eu não me engano tinha um outro dragão antes, mas eu não me recordo, assim, 3D, tradicional. Eu acho que tinha algum outro filme com dragões, eu não me recordo. Mas eu sei que a gente vê assim o melhor já em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Convenhamos logo em Harry Potter e a Relíquia da Morte Parte 1. Também tem um dragão muito bem feito, diga-se de passagem, dava pra ver até a construção dos braços dele bem construído, né? Aí vem em Senhor dos Anéis não, em O Hobbit, né? Com a desolação de Smaug e a Batalha dos 5 Reinos. Só que eu acho que eu vou ser sincero, dragão chinês com cara de humano, mano. Cara, é sério. Eu prefiro o Smaug sem cara de dragão chinês. Por mais que ele falasse, ele poderia falar sem abrir a boca. Ele poderia falar telepaticamente, sabe? Realmente. Falar sem abrir a boca é muito melhor. Porque já basta o Jaguardart do One Piece, cara. É basicamente um parelho os dois, porque são criaturas que eu acho que foi usado o mesmo modelo, eu acho até. A mesma cara do Jaguardart é a cara do dragão do Smaug. Eu acho que sim, porque pra fazer a coisa em formato facial, né, eles usaram, acho que mesmo modelo, né, de rosto. O Jaguardart só tem aquela... É só a frente, jogada do lado, assim como isso. Mas o olho, a estrutura do nariz é a mesma. É como um animal. É mais marinho. Cobra, né? Mais serpente igual como o Smaug era. E teve no Game of Thrones, pô, que o Game of Thrones tinha dragões, mas eles não falam. Eles fizeram dragões que cuspiam fogo. Então, lembro muito mais, por incrível fazer uma comparação meio tosca, mas lembro os dragões do Age of Runeterra, né? Do League of Legends. Que tem essa aparência muito mais dinossauro, né, um pouco mais réptil,
Não, eu acho que a questão do hype não foi dos dragões, sabe? É dos dragões, 9 dragões, quando a galera quando disseram, né? Que teremos 9 dragões, teremos essa pessoa, teremos tal coisa, tal acontecimento. É porque ninguém sabe, né? O pessoal, quando viram, como por exemplo, viram a palavra casamento de sangue, e vai ter em ambos os filmes. E teve na primeira série, em Game of Thrones, e vai ter na outra também. Aí o pessoal fica pensando, vai ser o mesmo impactante que o outro? Não, pô, uma cena de morte, mano, impacta qualquer um. Vai ser uma cena de virada? Vai, cara, isso não tem... É igual como assistir Harry Potter já sabendo que o quarto filme é o filme de virada, vamos dizer assim. É o filme que vai mudar tudo, é o quarto. Então, tipo, a gente já sabe que esse episódio vai ser o episódio que vai virar tudo. Vai ser aquela virada de mesa. Mas eu concordo. É bom que a gente vá assistir hoje sem aquela questão de eu quero ver só os dragões. Não, vá lá vendo tudo. Vá lá vendo, criticando tudo. Algumas coisas que eu já comentei com algumas pessoas é que a construção de uma boa série, um bom filme, uma boa história de tela, né, ela sempre vai envolver, querendo ou não, ela sempre vai envolver a questão estética, vai envolver questões específicas, que no caso é o roteiro, é a visão do personagem, a construção do personagem, a interpretação do ator em si, as interpretações em si. Já citei inclusive que eu não suporto a interpretação da Mira lá em Aquaman. Eu não gosto da atriz como Mira. Então esse são exemplos de situações, mas que, por exemplo, em Aquaman... Eu acho que a gente deveria escolher Amber Heard dessa situação. Eu acho que a gente não deveria trazer isso de comparação. Enfim. Compare uma outra personagem, cara. Tá. Então, são situações específicas, por exemplo. Senão ela processa a gente. Comentou sobre Alice, por exemplo. Eu acho impressionante como é a construção estética de Alice, como é a história de Alice, e como é a construção dos personagens. É do Burton? É do Burton, né? Não lembro. O Alice. Acho que é não lembro se é do Burton ou se é do Danny Elfman, mas eu acho que lembra muito a estética do Burton. Sabe, eu acho que Alice lembra muito essa estética sobre o Tim Burton. Lembra bastante a construção. Um papo que a gente pode comentar em outro momento, e aí só pra concluir especificamente, até pra gente já encerrar tudo, né, que a gente tá falando, e poder comentar sobre uma outra série especificamente que já foi falada aqui, e aí a gente vai falar de outras situações, a gente vai comentar sobre a série em si, né, de A Casa do Dragão, que vai estar chegando pra nossa tela. E eu espero muito que seja uma ótima série, até porque, enfim, eu sou um Targaryen, já falei aqui, já comentei aqui. E, de qualquer forma, eu já tô feliz por saber que vai chegar algo a mais de Game of Thrones e a gente vai poder estender um pouco mais essa questão da história de Westeros, especificamente, e do mundo de Gelo e Fogo. Sendo Lannister, eu só quero apreciar a série com o Bonfim e ver o que vai acontecer. E ver basicamente o circo pegar fogo. Eu bebo e sei coisas. Não, tá vendo? Acho que hoje pelo menos eu vou dar uma descansada. Eu quero apreciar mesmo e ver, né, o que vai surgir daí. Né? Porque eu acho bacana, sabe? Eles trazerem coisas que poderiam ir pra filme e série, sabe? Porque, por exemplo... Abre o precedente de poder falar mais tempo. Não, é aquela coisa. Esse poderia ser um filme? Cara, convenhamos. O livro Fogo e Sangue poderia virar uma trilogia fácil. Poderia virar uma trilogia mole. Porque tem partes de virada, vamos dizer assim. Até o nascimento de Westeros como conhecemos em Game of Thrones. Viraria um filme fácil. Mas papo para outra... um assunto para uma outra questão. E especificamente nós estamos estreando aqui no nosso podcast, especificamente. Eu acredito que não vai pro YouTube, provavelmente não vai pro YouTube, mas, né, nunca se sabe, né, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha e conversa com a gente, envia mensagem pra gente, segue a gente nas redes sociais, Nerdômetro Channel. Em inglês o nome, né? Não sei se é fácil de achar ou se é difícil de achar, mas enfim,
Não coloquem Tinder, procura o Nerdômetro, é o primeiro que Vai aparece. lá no YouTube, escreve Nerdômetro, segue a gente. E é isto. Mais um último comentário, Tyrion? Vamos. Vamos Cara, apreciar a série. Vamos apreciar a série, cara. Não tem o que comentar. Qualquer coisa, perturbem, mandem mensagem, Exato. mandem nos comentários. E a gente vai ler e vai responder. Ou trazer um vídeo Ou de trazer um resposta. vídeo de resposta, é verdade. Trazer um vídeo, um podcast de resposta. E isso. Perfeito, então até mais, vida longa e próspera, que a força esteja com vocês. Tchau.